cumprindo a vontade de Deus. Ele estava no local certo, na hora certa, para executar a ação certa. Por isso Paulo está em paz. Deus quer falar com você. 4 afirmações de Paulo. A primeira: Paulo sabe que vai morrer. Paulo sabe que vai morrer. A segunda: Paulo sabe quando vai morrer. A terceira: Paulo sabe como vai morrer. E a quarta: como Paulo vê a morte. Primeiro, Paulo diz: o tempo da minha partida. A palavra partida é um eufemismo para se referir morte. Paulo vai morrer. Paulo vai morrer. Segundo, ele diz: o tempo da minha partida é chegado, está próximo. Sua vida chegou ao fim. O grande missionário, o grande apóstolo, o grande plantador de igreja, um homem santo, digno, reto, o maior missionário que a terra conheceu, vai morrer. Sua vida finalmente chegou ao fim. Ele está preso, está no corredor da morte e não vai sair mais de lá. Não vai mais ter uma chance. Chegou o dia da morte de Paulo. E Paulo sabe a maneira que vai morrer. Já estou sendo oferecido por libação. São termos para se referir a sacrifício. Paulo vai ser assassinado, decapitado, martirizado. Ele vai se juntar à galeria dos grandes mártires do Novo Testamento. O primeiro deles, Estevão, e assim por diante. Meus irmãos, essa é uma realidade que a igreja triunfalista moderna não trabalha. A igreja moderna trabalha com a vida. Ela faz nós nos prepararmos para a vida, e faz de tudo para nós esquecermos da morte e não nos prepararmos para a morte. A morte é uma certeza. Ela também vai chegar. Nós talvez não saibamos como vamos morrer, nem quando vamos morrer, mas nós sabemos que vamos morrer. Você está preparado como Paulo? Paulo está completamente preparado. Paulo está com um senso de missão cumprida. Por divina revelação, o Espírito de Deus antecipa a Paulo a sua morte, revela a ele a sua morte. Chegou o seu fim, sua jornada terminou na terra, sua caminhada finalmente chegou ao curso final. Ele já está avistando a linha de chegada, ele já está correndo as suas últimas voltas, ele já está nos últimos metros da última volta da grande corrida. Vai acabar para ele. Agora, a quarta: como Paulo vê a sua morte. Ele diz: estou sendo oferecido por libação. Libação era o quê? Uma porção de vinho que era derramado sobre o altar no final, após toda a cerimônia sacrificial. Quando se oferecia no altar levítico do Antigo Testamento, aqueles sacrifícios animais, era derramado uma porção de vinho, chamado libação. Era uma oferta final que arrematava, que concluía o sacrifício. Ao dizer isto, Paulo não está expressando um sentimento de derrota. Fui pego, vou ser torturado e morto pelos romanos, acabou para mim, minha cabeça vai ser degolada. Não, Paulo está mostrando como ele vê a morte. Ele vê isso com alegria. Porque ao dizer isso, ele não está expressando derrota, mas ele está satisfeito. Ele está em paz. Por quê? Paulo está alegre, ele está em paz, mesmo no corredor da morte, sabendo
que é o seu fim. Por que ele está em paz? Quem fica em paz nos seus dias finais de vida? Quem fica em paz sabendo que a vida vai ser tirada abruptamente e de maneira cruel? Mas Paulo está alegre, está em paz no final da sua vida. Essa é a condição dele no presente: paz. Por 3 razões. Primeiro, o termo que Paulo usa no verso 6 para tempo, quando ele diz o tempo da minha partida, existem 2 palavras gregas para tempo: cronos e kairos. A palavra que ele usa aqui é kairos, que quer dizer não o tempo, horas, minutos e segundos, mas tempo como fase, tempo exato, tempo específico, tempo oportuno. Kairos é uma palavra usada para se referir ao tempo de Deus. Isso significa que a prisão de Paulo, que a hostilidade que Paulo sofreu, que o martírio e a morte de Paulo não foram acidentes. Eles estavam na agenda de Deus. Paulo estava em Roma, na prisão mamertina, no corredor da morte, cumprindo a vontade de Deus. Ele estava no local certo, na hora certa, para executar a ação certa. Por isso Paulo está em paz. Você está no local certo, fazendo a coisa certa. O seu presente é assim. Você está completamente ciente de onde você está. O que você está fazendo hoje está na agenda de Deus. Sua vida, ela é uma expressão da vontade de Deus no presente. E por isso você pode ter paz. A prisão, as correntes, a sentença de morte, não é acaso. Está tudo, não foram acidentes, está na agenda de Deus. Você tem que se perguntar: sua presente realidade é o kairos de Deus? Você está onde deveria estar, fazendo o que deveria estar fazendo, com pessoas que deveria estar, ou não? Por isso Paulo está feliz. Preste atenção nisso. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Segunda razão porque ele está em paz: para ele, a prisão e o martírio não eram coisas ruins, Charles. Seria uma oferta a Deus. Por que Paulo diz: já estou sendo oferecido por libação? O que é libação? O sacrifício que se oferece após o vinho que é derramado, após o sacrifício, o último sacrifício, o sacrifício final. Paulo está se oferecendo a Deus como sacrifício final. A vida toda de Paulo foi um sacrifício de luta, de combate, de dedicação. Por fim, Paulo se oferece a si mesmo, a sua vida, como sacrifício final. Que coisa tremenda. Deixa-me dizer para você, William, se você morrer hoje, sua vida, sua morte pode ser considerada um sacrifício. Toma, minha vida é oferecida como sacrifício. Vivemos vidas dignas vivemos vidas dignas vidas que honram, vidas dedicadas, ao ponto que a morte seja comparada como um sacrifício a Deus. Ou são vidas inúteis, cuja morte não representará nada a Deus. Quando aquele homem que teve a cabeça cortada e o sangue jorrando em solo, aquilo subiu para as narinas de Deus como um sacrifício. Por isso o salmista diz que... Esqueci a primeira parte: alegre a morte à vista de Deus. Como é que é?
Não, mas não é alegre, tem outro nome. Agradável é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Veja só, por que era um sacrifício? A vida desse homem era tão digna, era tão honrosa, era tão dedicada, que a sua morte, ou melhor, sua vida, foi ofertada a Deus como um sacrifício. Por isso Paulo está em paz. Terceiro, por que Paulo está em paz? Porque Paulo sabia que a vida não termina com a morte. Olha que frase paradoxal. Paulo sabia que a vida não termina com a morte. Mas como a vida não termina com a morte? Não, ela não termina. Existe outra vida além da morte. Na verdade, existem dois lados da eternidade. Esse lado da eternidade e o outro lado após a morte. Então Paulo está em paz porque ele sabe que a vida não termina com a morte. O termo grego aqui para partida é analusis. Esse termo era usado para solturas das amarras da embarcação. Quando estava pronto para navegar, solta as amarras do cais, do porto. Vamos embarcar. Esse mesmo termo analusis era também usado no militarismo, quando os soldados acampados desacampavam e seguiam viagem. Paulo via a morte como uma viagem até o outro mundo. Paulo só estava trocando endereço. O tempo da minha partida, da minha viagem desse mundo para outro, dessa vida para outro, desse lado da eternidade para o outro. Por isso Paulo estava em paz. Paulo sabia que o destino final não era a tumba escura e vazia e fria, mas novos céus e nova terra. Você tem a mesma certeza de Paulo? E isso ele vai provar aqui, ó. Outra razão para Paulo ter paz é que ele não foi apenas um grande ministro, porque nós podemos aqui estar nos referindo apenas aos dons de Paulo, à capacidade de Paulo. Mas Paulo também andou com Deus. Por quê? Porque quando Paulo fala, o tempo da minha partida está próximo, as amarras da embarcação vão se soltar e eu vou encontrar com o meu Salvador. Paulo tinha certeza da sua salvação. Paulo sabia que era para o céu que ia e não para o inferno, que ia para a salvação e não para a condenação, que ia encontrar com Cristo e não com os demônios. A viagem de Paulo era rumo à eternidade. Paulo então não apenas trabalhava para o reino, mas também amava o rei. Paulo não só se esforçou pelo reino, mas andava com o rei. Por isso Paulo no presente é de paz. Queridos irmãos, essas são as suas impressões quanto ao seu presente? Você hoje pode desfrutar de paz por saber que essa é a sua condição no presente, como Paulo? Você é uma oferta viva andando por aí, uma oferta ambulante, que exala o bom perfume de Cristo, que tem uma vida dedicada a Cristo, que quando morrer pode ser chamado de libação. Você é uma pessoa que está cumprindo hoje aqui nessa igreja sentado exatamente a agenda de Deus. Essas eram as impressões de Paulo. Faça uma avaliação do seu presente. Como você se descreveria no presente? Se eu te der uma folha agora, e ao final do culto eu pegasse e pedisse, descreva você no presente. Eu acho que isso vai começar a mexer com você. Você vai pensar em um homem que não tem tempo para nada, que trabalha igual um louco, que mal lê a Bíblia, que mal ora, que mal tem tempo de testemunhar, de fazer algum serviço para Deus, e que está falhando muito com a vida devocional. Ou uma mulher que se perde e vai se tropicando no tempo. Meu presente,
Rapaz, eu não vou nem dizer que é isso, porque o Senhor definiu uma forma. Meu presente, ele está informe, ele não tem muito pé e nem muita cabeça. Paulo não, estava seguro, convicto, sabia exatamente onde estava e que devia estar onde estava. Paulo sabia que sua vida era uma vida de dedicação. Irmãos, precisamos, para ter essa paz, nos assegurar que o nosso presente está de acordo com a vontade de Deus.